investigação, do projeto de doutoramento que estou a desenvolver no ISCTE. O nome do meu doutoramento, o título é de Invenções à Guia Popular, Aldeias Mineradas em Portugal, 1958-1974, mais precisamente. Este projeto também referi que é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é uma bolsa de doutoramento, e está a ser desenvolvido no ISCTE, no Dinâmia, que é o Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica do Território, e também com o apoio da Universidade de Coimbra, do Centro de Estudos Interdisciplinares. Apesar de minhas escolhas, apesar de ter nascido, na realidade nasci em Oeiras, mas costumo dizer que sou de Lisboa, não perguntam onde é que sou de Lisboa, mas tenho aqui, de alguma forma, alguma ligação também com esta zona, apesar do tema de hoje, o vídeo, ser do distrito de Viseu, e é com pena que neste programa Aldeias Mineradas, na verdade, no distrito de Porto Alegre ainda não tem conhecimento desse programa ter sido implementado, mas foi um vídeo que foi desenvolvido para o programa e foi, no fundo, uma entrevista que trabalhou e vive ainda hoje na aldeia. Mas o que eu estava a dizer, quer dizer, eu não sou de Lisboa e de repente estudo territórios rurais, quer dizer, investigação vale tudo e não tem que ver propriamente com justificação, mas às vezes há sempre um interesse ou uma motivação por trás. Eu gosto de pensar que também tenho uma terra aqui perto, não é? Isto umas conversas que eu tinha em Lisboa, quando fumava, eu comprava cigarros numa tabacaria e o senhor tinha a tabacaria da sua cebola e que era do Crato, também não é aqui muito longe, e perguntava-me de onde é que eu era e a resposta sempre óbvia é Lisboa. Eu disse, não digas isso, não digas Lisboa, porque quem diz que é Lisboa não tem terra. Só diz que é Lisboa que não tem terra. Eu lá se tens uma terra, eu digo, só a coisa que é fronteira. E a fronteira, queres muito bem? Então, pensar dizer que és fronteira. E realmente pensava as coisas, tenho uma grande ligação à fronteira. Pensava a fronteira inteira, a terra da minha avó, da minha mãe, e os natais, e até há pouco tempo. Minha mãe, infelizmente, faleceu este ano, mas continuo a ter uma grande relação com a fronteira. Eu digo, diz que és fronteira. Pronto, se calhar tem duas terras, não é? Se calhar você tem duas terras, acho que considera Lisboa também uma terra, mas também por isso e por esta. Eu gosto de pensar que existia em fronteira, ou que eu descubro também em Lisboa, não é exclusivo dos territórios rurais, não é tanto, se calhar, a agricultura, mas era mais essa disponibilidade, às vezes, para conversar que eu encontrava naquela tabacaria do Sr. Cebola do Crato. Esta disponibilidade. As pessoas têm de conversar, sem informações. Sem nenhuma agenda escondida ou sem nenhum interesse particular, às vezes estamos simplesmente a conversar e fazendo os verões que eu passava, mais do que se calhar nos campos, passava nas oficinas a arranjar bicicletas, não é? O mestre Pedro, o mestre Raimundo, passávamos tardes inteiras à espera que nos conseguisse arranjar bicicletas, falávamos uns com os outros, trocávamos. Enfim, bem, eu sempre gostei de conversar e gosto muito de dizer algo que me aproxima muito, se isso define também os territórios rurais, não sei. Em Lisboa também encontro algumas coisas assim, mas gosto particularmente desta cultura, se é algo rural ou não. Apesar de estarmos num centro, quando sou, podemos estar num território rural, mas está tudo já tem valências de cidade, que tem muitos equipamentos, estão desenvolvido, mas eu acho que essa disponibilidade também continua a haver e eu penso sempre que esta disponibilidade se pode adaptar a diferentes situações e por isso gostei muito também de fazer isto que vos vou apresentar hoje, que é, no final, uma conversa. É um trabalho de campo, misturado, não se mistura também algum trabalho de arquivo também, documentos que se cruzam com a conversa que vou tendo com o Sr. Rui, que participou nas obras da Póvoa dos Mosqueiros e que era habitante. Acho que estar a fazer esta investigação para mim tem todo algum significado também, é um suporte mais pessoal, além do interesse académico e da arquitetura em geral, do património, que me traz aqui hoje. Acho que é, talvez seja esta alguma justificação aqui que estudas os temas rurais, que vieram ter comigo, tem também com as pessoas que nos conhecemos ao longo do caminho, no carro, e vamos aprendendo também a interessar-nos novamente, mas não é assim nada, não é? Gosto de pensar com isto, não é?
Neste caso aqui, é o Povo dos Mosqueiros, que situa-se aqui no Planalto, numa vertente norte do Rio Mondego, né? A freguesia de São João das Areias do Concelho de Santa Combadão, que é o distrito de Viseu. E aqui, neste caso, esta intervenção foi desenvolvida, como disse, no programa público de melhorias rurais, foi implementado pela Junta de Comunicação Interna, que tinha um serviço lá dentro que era o Estado Rural, que funcionou entre 58 e 74, no século XX. A Junta de Comunicação Interna foi um organismo criado em 1936 e foi responsável, essencialmente, pela construção e manutenção e gestão das infraestruturas que suportavam, no fundo, a estratégia económico-agrícola durante o Estado Novo. Primeiro foi integrado no Ministério da Agricultura, depois foi passado para a Secretaria-Geral da Agricultura do Ministério da Economia, e este programa tinha realmente como objetivo de alterar as condições de vida das populações rurais e previa a reabilitação em pelo menos 140 aldeias em Portugal, até agora conhecidas, e as intervenções tinham, no fundo, em conta, foram as intervenções concretas, depois foi em cerca de metade destas, ou seja, em 70, até agora também descobri, e tiveram diferentes graus de profundidade, contemplaram infraestruturas habitacionais e, em alguns casos, também não habitacionais, e coordenavam várias entidades públicas e privadas que existiam nos territórios. Portanto, apesar de tudo, é um programa que importa conhecer, também do ponto de vista político, económico e património, perceber como é que isto tudo era montado, como é que funcionava. Pode dar pistas também para futuros programas, ser desenvolvidos, que estão a ser desenvolvidos hoje em dia e podem vir a ser desenvolvidos. No fundo, para vos dar uma ideia também, este programa, ou estas aldeias, os maiores exemplos estão a norte do Tejo, havendo muito poucos exemplos a sul do Tejo. Este fenómeno pode ser explicado pela diferença da estrutura fundiária das duas zonas, no norte o minifúndio, não é? E o latifúndio, ou seja, havia muito maior número de proprietários e de aldeamentos a norte do que a sul, portanto, pode ajudar a explicar este facto. Esta escolha das aldeias depois também obedecia a outros critérios, como a demonstração da necessidade também dos maiores proprietários da zona, por exemplo, ou a existência de baldios também, considerados aptos para a produção agrícola, e mesmo a existência também de água para rega, mas a partir sem grandes obras de infraestrutura, já de pontos existentes. Há todo um série de critérios que está a ser estudado, está a ser apresentado também no doutoramento, mas que andam à volta destes temas essenciais. E neste caso, a aldeia de Povo dos Mosqueiros é um destes casos. Vai ser um caso de estudo desta investigação. Indica-se, salienta-se, e eu aprofundei um pouco este caso, porque é uma aldeia junto ao Vimieiro. O Vimieiro é a terra natal de Oliveira de Salazar, portanto tem um aspecto simbólico ligado ao parte político, do Estado Novo. O Vimieiro até seria uma das aldeias previstas, foi uma das iniciais, mas por alguma razão que todos conhecem, os fundos não foram realizados para o Vimieiro e houve uma transferência desses fundos para uma aldeia perto, que seria a Povo dos Mosqueiros, através de um interesse, de proprietário dessa zona, como veremos no filme, um pouco essa descrição, um pouco dessa história, pelo ponto de vista do Sr. Rui. Portanto, estas obras e o programa define-se também por, em parte, alguns exemplos, organizar e formar a mão de obra local, não especializada, e ser atribuído por um encarregado, responsável, que organiza essa mão de obra, que neste caso até ficou e viveu na aldeia e se casou com uma pessoa da aldeia e passou a ser uma pessoa bastante reconhecida na aldeia até hoje, como também vamos poder ver. Isto é um grande impacto na aldeia, não só no património, mas também na vida das pessoas, a própria maneira de estar na aldeia até hoje. Isso continua a ecoar. Eles têm também até um museu, que aparece também no filme, que é uma parte do Centro Recreativo do Povo dos Mosqueiros, onde é sala de espetáculos, onde foi montado até um museu das fotografias das obras. É algo que realmente até hoje fica na memória das pessoas e como algo muito importante naquela zona. Esta entrevista
simpático, houve um lanche no centro recreativo, onde nós não nos conhecíamos, não foi apresentado, onde foi criada uma ligação também com a pessoa a entrevistar, onde foi explicado uma parte do projeto e como é que funciona. E a segunda parte então é um discurso orientado pelas ruas e as casas da aldeia, da Póvoa dos Mosqueiros, que foram algo de reabilitação, e algumas das histórias que a pessoa se lembrava, e depois há uma cruzada com a terceira parte, que é tal, então, uma visita guiada também pelo Rui, à sala museu do Centro Recreativo e Cultural Póvoa dos Mosqueiros, e documenta as obras, e a entrevista este resultado, no fundo, depois de alguns documentos que tenho encontrado em arquivo sobre esta aldeia, no fundo, o vídeo é este resultado, este cruzamento dos vários. No fundo, é o que eu uso no doutoramento, estes 3 métodos principais de investigação, e aqui, no fundo, foi aqui uma maneira de juntar e de criar um resultado com esses métodos. Isto foi publicado na página do Dinâmica, do Centro de Estudos do ISCTE, está no YouTube, que é o que eu vou aqui abrir. Está disponível, se depois acharem que pode ser interessante para alguém mostrar, pode ser perfeitamente preparado, documentado. E esta aqui que aparece dinâmica. E tem som também? Deve ser do computador. Ah, isso é do computador? Eu acho que sim, se vocês colocarem o microfone junto ao sítio de mensagem. Ok, esse pormenor também. Está ligado? Está ligado? Os filhos são. Não sei se eu vou. E aqui? Não vai. Os géneros também têm algum interesse na própria educação.
Portanto, não é preciso. Não é preciso? Não, não é preciso legendas. Quer dizer. Já está? Não. Vou desligar o telefone. Isto aqui foi uma maravilha para toda a gente. Não, Para toda a gente. As pessoas que trabalharam aqui e que andavam deslocadas para longe. Foi uma mais-valia para toda a gente. Trabalhou aqui muita gente, mas já vi que as ruas não estavam ali todas. E aquilo deu força a muita gente para tomarem iniciativas de fazer obras em casa. Mesmo casas que não foram beneficiadas. Isto foi como um milagre que eu aqui do céu para todos os anos 80 que começaram a enviar muita gente. Vocês não querem fazer uma entrevista na aldeia? Pronto. São arquitetos. Querem saber do tempo da ajuda de organização interna, onde a aldeia foi restaurada. E diante da pessoa certa, que eu sou o pessoa mais dentro do assunto para isto. E foi após a junta que vieram para aqui fazer estradas. Durante essa obra, Sim. mantiveram as estradas em terra. As estradas internas. E o acesso à lei também era em terra ainda? Não, era macadâmia. É. Algum terreno discutido? Sim, por isso aqui é regadinho. Sai para ali, sai para ali. Sai para lá, para aquele lado. Agora nas casas aí é a melhor parte. A melhor parte nelas todas. Depois, mais tarde, deixaram-me a mim para fazer acabamentos nas casas. Assim fazia parte Os peitorios, das janelas, que eram feitos em cimento. Não é? Estes peitorios, que eram feitos em cimento. Eu ficava na parte do robô interior e os peitorios, essas coisas mais limitadas, entregavam-nos a mim para eu fazer. E estes elementos aqui em ferro também era da altura ou já é depois? Isso foi na altura, quando foi do Governo Civil, que andávamos a chamar a fazer rolazinhos para provar os condutores. Ora, todas as juntas das pedras foram feitas porque havia o Governador Civil para passar na rua e ver que isto que era uma aldeia toda renovada. Na altura da geração interna. É que nós andávamos aqui muito tempo a arranjar as fachadas da rua toda. Tínhamos muitas que arranjámos, metemos um. Olha, está ali um. Está ali um, porque agora está lá tem uma garagem. Só tem um beirado. Para dentro não tem nada. Tínhamos o beirado para dizer que a casa que estava construída, mas não dava nada. Era só o beirado. E a fachada arranjada. Era o Francisco que fizemos. De Viseu. Bem, sim, de Viseu. Mas antes as pedras estavam todas abertas, não é? Não estava. Era barro. Era só barro. Barro. Isto começou aqui em 64, por aí assim. Eu andava na escola ainda, quando veio cá vieram, e eu andei na escola até 65. Eu casei em 74 e em 75 comecei a vender a minha casa. Mas não foi logo que atribuíram a verba. Fui lá mais para o fim de 75. A última verba foi para a minha casa. Já estava a torneira fechada. Eles, por acaso, eles vieram para aqui, começaram aqui nas obras, eles habitavam numa casa lá daquele lado, eram da junta, encarregavam e eram funcionários, trabalhadores. Um rapaz que era o escriturário, que era o Zezito, e depois, mais tarde, começou a ser ganhar pessoal daqui, porque quando é que acabam as obras, não é? Tinham que arranjar mais pessoal. Não já vai ser engraçado, não é? Depois as pessoas tinham que ganhavam algum dinheiro também, e tinham escondido, era escondido, não é? Depois tinham que juntar para fazer mais alguma coisa na casa, não é? Porque o dinheiro só que ajuda a atribuir àquela verba não chegava. Por exemplo, não, por exemplo, saiu uma verba agora de 18 pontos, 20 pontos para uma casa. Aquele tempo já era muito dinheiro. Mas não chegava para tudo. Depois lá faziam as choradeiras donos das casas para ver se arranjava algum dinheiro e tal, para fazer mais alguma coisita. E até essa proposta era feita de imediato quando começava a obra, que era para ver se podiam fazer mais alguma coisa na obra, alargar mais, fazer maior. Isso era o encarregado, falar com as pessoas, estou preparado já para falar com as pessoas. E eu acredito até que houve, mesmo dentro dessas verbas, porque isso era estipulado para cada família, não é? Acredito que houve algumas que fossem beneficiadas com verbas de outras.
Portanto, nesta, depois sobrava desta, eles é que faziam as contas. Ninguém tinha acesso a isso, não é? Era ele, não era só ele. Não é? Vinham cá pessoas também, arquitetas, cá dos serviços, vinham cá e avaliavam, não é? E a capacidade das pessoas poderem ver alguma coisa, tinham algumas postos também. Mas a maior parte das pessoas trabalhava em quê? E a maior parte era agricultura, não é? E depois iam trabalhar para cerâmicas, longe daqui a perto, não tinham transporte, Candosa, Tábua, iam para Mortágua, não tinham aqui outra coisa, e depois iam para fábricas de madeira, também em Santa Comadão também havia uma, Vila Pouca, Cancim. Aviantes, sim. Depois é claro, nessa altura, a coisa começou a subir mais, não é? Essas obras todas tinham que subir, não é? O meu falecido pai, por exemplo, trabalhava em pedra. Cortavam pedra numa pedreira, a fogo, e depois iam fazer muros em pedra. Mas havia mais gente, havia trabalhar lá na pedreira, não é só ele. Só que era assim, saíam de madrugada e entravam alta noite. Iam a pé, havia transportes. Aqueles indivíduos que estão ali, aquelas fotografias, este era o encarregado das obras da Junta de Previsão Interna, António Arijão, que era funcionário da Junta de Previsão Interna, o tal que era o encarregado aqui das obras. Foi um benfeitor aqui da casa, morreu em 2003, salvo tal em busto dele, ele era de Valdorta. Valdorta pertence a Ponte Sorte, salvo ele é lá, casou foi aqui. Veio para aqui rapaz, foi, mas já era funcionário, quando veio para aqui, deu iniciativa aqui às obras, deu e outros. E aquele era o Sr. José Marques Castanheira, que foi ele o autor principal para que a verba viesse para aqui, da Junta de Presidente. Digamos que era o senhor que era o dono da aldeia, naquela altura, porque era o maior proprietário de cá, era o que dava trabalho ao pessoal, a troco às vezes não de dinheiro, mas de bens, azeite, mercearias, tinha uma merceariazinha e tal. Eu não sei se é verdade que foi ele que canalizou a verba para aqui, que a verba até estava destinada para outra aldeia. E ele que deu a volta a coisa para vir para aqui. Totalmente comentada a aldeia antes. Essa é a Isso foi na altura. Foi com a alguém Foi, já da Junta. São Carol da Junta? Sim, pois é. Eles até tiravam fotografias depois que nenhuma casa tinha casa de banho. Os caras não tinham casa de banho. E as obras incluíam a casa de banho? Incluíam a casa de banho. Toda a gente tinha aqui uma casa de banho. Era uma sanita e um lavatório aqui. Mais nada. Não havia água climatizada também. Cozinha, casa de banho, pronto, quartitos e tal. Pilhá-los, porque aqui estava tudo uma miséria, aquela telha velha, já com buracos, as escolhas já por todo lado, não. Os soalhos podres e aquilo tudo era pronto. Estava minimamente habitável. Porque aquilo habitava, mas infelizmente nas piores condições. As chaminés eram, levantavam telhas e fomos sair a aparecer. Era assim. Lá havia uma ou outra antiga que tinham. Aqui a do lado também não tinha. Não tinha as telhas levantadas, onde era a parte da cozinha. Era telhas levantadas. Isto aqui, esta chaminé aqui. Essa chaminé já foi feita na Junta de Presidente. E era segundo algum design ou era... Havia um indivíduo que chamavam de Joaquim das Chaminés. Era o Joaquim das Chaminés. Porque ele só fazia as chaminés. Eram todas assim. Vinha com elas. Veio lá com elas. E eu também fazia as chaminés todas iguais. Todas. Era de baixo a saia. Era 1,10 m por 90. E 1,45 m, salvo erro, de altura. Altura, 1,45 m. Porque se vale uma... Está-se mais que o fumo já sei a eram todas iguais. É tudo. E levava telha em cima, não. Era assim que as coisas. Todas iguais. Eram as jaquinas chaminés. Antigamente era aquela telha de caleiro. Mas obras é regional, que é aquela... Isto está aqui. Umas com telha regional e outras com telha no centro. E fazíamos tudo de madeira de eucalipto. A estrutura era segura, a madeira que existia muito ano. A zona, sim, foi a zona. O soalho era de pinho, o fogo, pinho. O fogo, sim, os tetos. Não existiam antes as fotos, não, existiam. Não, algumas notas não. Eram taipas por dentro, as paredes eram taipas. E depois passou... E ainda se diz algumas em taipa.
Ainda fiz. Pouco, mas ainda fiz. E daí há. Quer dizer, com o fasqueado de madeira? Sim, madeira, barro, palha. O barro era metido já dentro para tapar os buracos todos. Depois metia-se uma macita melhor para fazer o acabamento. Ainda fez parede já em tijolo? Fiz tijolo, sim. Sim, a parte era tudo de tijolo. E poucas hoje em dia, pouca coisa. Mas eu ainda fiz. As casas eram, como é que eram as casas por dentro? Eram já divididas? Sim. Antes da intervenção? Sim, eram divididas, só que muitas eram com madeira. Estava só alto. E falhei. Faziam ou pela taipa ou por tijolo? Ou por tijolo. A maioria era quase tudo de tijolo. E as casas de banho, os pavimentos eram? Era cimento em cima de soalha. A casa de banho fazíamos até 1,5 metro normalmente, era 1,5 metro. Fazíamos, chamávamos nós naquele tempo, queimar a parede, que era de cimento liso. Era com a própria colher de pedreira que fazíamos aquele liso. Nas casas de banho, daí para baixo, juntava-se chamávamos nós óxido de ferro ou oca, de outra cor. E depois tudo cal branca. Era cal e havia um produto que chamava o fixo ao cal, que era para a cal não desagradar, quando a gente encostava-se ficava todo branco. Nós perguntávamos para que eram aqueles produtos, diziam, misturava-se com cimento. Por exemplo, o chão era sempre vermelho. Era óxido de ferro vermelho. Misturava com cimento em pó, com massa fresca, espalhava-se e depois passava-se a colher e aqui ficava vermelho. As cozinhas ficavam amarelas, sempre, que era por causa do fumo. Em cima de cima tem essa mais ou menos original dessa altura? Já não são muitas. Há uma até vimos, que é ali. Está a forma que foi construída na altura pela junta. Construída ou construída? Construída? Mas não sei se havia aqui alguma coisa. Não me recordo se havia alguma coisa aqui. Sei que isso foi tudo novo. Embaixo havia pedras e não sei se já cá estava alguma senão. Isso não me recordo. Mas fui eu que dei aquilo. Fui eu que fiz feitoria, fui eu que arrumei a casa toda por dentro. Até que andei a ver o soalho, mais um carpinteiro. Esta casa também está conforme foi feita, só agendada na direção outra. Esta está original, assim por fora. Sim. Caminhante, esta, original, que era da minha tia, que era da Maria Luísa. E também trabalhou aqui? Também aqui, ela me disse que eu saltava lá de cima para chegar numa madeira. E este totalmente, já era dessa altura? Já era dessa altura. É um desenho também já de algum arquiteto. Depois disse-me. Eu não era Oliveira. Era o Não era Oliveira. Sim. Que eu estive a fazer lá uma vivenda para o Chagas. Uma licenciada de Chagas. Na Quinta de Troca. Olá, nada. Adeus, obrigado. Nessa altura, o Neto Nogueira vivia nos Olivais. Sim. E isso foi que altura? Quando andou lá a fazer essa obra? 73. 73. Então foi aqui entre... Foi, 73. Entre a aldeia e lá. E foi o Neves Oliveira que levou para lá? Foi o Neves Oliveira, e foi o tal Pereira, que era encarregado aqui também, e depois convenceram-me para lá ir fazer aquele chalé. E fui daqui com outro rapaz. Eu poucas vezes estive com ele. Vinha aqui, às vezes. Mas poucas vezes com ele. Esta sala dele fizessem uma intervenção interior, porque o resto é original. As juntazinhas de fora, as juntazinhas da pedra, não é? O que é original? Isto é original. É original? Metálica não. Isto era madeira, só isto é tudo caído, depois meteram metálica. As juntazinhas foram feitas na altura. Esta é original. Esta é outra. Ali é uma, até aqui, a entrada é o mesmo, e daqui para ali é outra. Partilhava a entrada. Esta casa que está aqui foi toda restaurada também. Isto era igual àquela. Aqui tinha uma entrada ali, a escadinha também. Isto foi tudo alterado. Mas esta ainda é daquelas casas que tem tabique dentro. Há paredes de tabique. Fui eu que fiz aqui. Porque era vigas de madeira embaixo. Não era cimento. Andava ali com um candeeiro de petróleo. Não se via lá nada dentro. Só com um candeeiro de petróleo, não havia energia. E não tinha janela dentro? Não, mas não se via, não era suficiente. Então do outro lado, como é que a gente via? A parede era desse lado, do outro lado não se via nada. Candeeiro de petróleo. E depois aperfumava o meu canto cozido, acendia no candeeiro de petróleo, até saía petróleo, sem gás. Assim. Esta também está original.
Esta aqui. Este era o tal carpinteiro. O tal carpinteiro que andou lá a fazer o soalho, mas eu não era carpinteiro, era um jeitoso. Ela diz não. Dessa altura. Dessa altura, sim. Essa é outra decisão. Do tempo da junta, ela está a Dita Xavier. E porquê que os portas? Eu já conheci Primeiro vinham lá do estaleiro do Estado, lá de São Miguel de Baianos. Depois começaram a ser feitas numa carpintaria que havia aqui em Santa Combadão. Mas eram todas iguais. Eram todas iguais, era tudo assim. Era assim. Uma de cima? Sim, uma de cima. A de baixo era a porta de loja, que eram assim. Mas também era das muito ou não? Essas portas de Também era assim. Havia diferentes tipos. Para as lojas eram assim, para cima era assim. Já assim com almofadas. E as interiores era madeira em volta e a parede a fazer almofada. As interiores. A gente dava a fazer e para o outro lado. E essa também já era de Santa Combadão? Em Santa Combadão. Era assim, em Santa Combadão, sim. E tem ideia de quantas aldeias é que houve assim obras no país? Não faço ideia. Sabe esta? Esta história era esta, trabalhei nas ruas. Não vou falar de... Por falar de Prados da Beira, do outro lado. Prados é o que é Salgueiras. Pronto, ok. Do outro lado da montanha. Mas eu nunca lá fui. Em Coimbrões. Ouvi falar de coisa. Coimbrões. Quem é que falava aqui? Coimbrões, eu cheguei lá e ia mais no António Maria João. Ele ia lá, pronto, ele ia lá como agente técnico, a dar apoio. E então ele cheguei lá e com ele. Cheguei lá e com ele. A Coimbrões também, era uma aldeia também restaurada a nível da ajuda do Jardim Eterno, nessa altura. E alguma vez viu projetos, projetos? Sim, havia projetos. Havia, foi ele que fez o da minha casa. E viu o desenho? Sim, foi ele que fez o da minha casa. E como é que era? O perguntava de primeiro? Não, ele é que fazia. Eu fazia lá em Lisboa. Vinha cá e fazia. Fazia. Vinha cá, fazia. Dava um António Maria João. Tinha acesso aos desenhos também? Sim. O meu, o que anda na minha casa. Não, ele aqui me chegava e mandava. Cada um tinha acesso à sua casa, é isso? Não, eu tinha porque já foi posterior, não é? Certo. Mas as pessoas não tinham acesso aos desenhos, normalmente. Não, Só o António Maria não percebia nada disso. Só o António Maria João. Era. Porque não há para trabalho. Exatamente. Dizia assim, uma capa. E se tivessem alguma alteração? Comunicavam ao arquiteto? Mas quem é que fazia autorização? Alterações. Autorização. Era eu que fazia. Era o António Maria João. Era eu que fazia. Ele é que dava mesmo. Não sei se ele falava com o Pereira, não sei. É um mesmo nível. Não, o Pereira era assim, não tem? Era assim. Pronto, não sei se Ele era. não vivia cá. Não, vivia em Viseu. Em Viseu. Olha, este é o final. Espero que tenham gostado. Só que a última cena, só com o Sr. Rodrigo. O objetivo era melhorar as condições de vida das pessoas, não é? Isso era uma miséria, não é? Uma miséria. Isto evolui muito. As pessoas, mesmo as próprias pessoas. Com a obra? Sim. Também muito. As pessoas começaram a ter outra ideia, de outra postura. Achavam que já tinham uma casa nova, já se tinham para melhor. Uma explicação só que eu expliquei no início, de forma um pouco académica, e que faz um alentejado fazer as chavinhas do norte, então uma convenção que é um emissor, não é? É um exercício com o Valberto, também com o António Maria João. Pronto, está assim, dá para perceber através deste pequeno exemplo do que era este programa, o que é que envolvia e como mexia com as pessoas. E estes são os exemplos claros. Este senhor era muito novo na altura. Ele acabou por ser depois empreiteiro, na universidade, por perceber coisas assim. A seguir a isto, no fundo, foi a escola dele também de construção e depois aplica os métodos a seguir e desenvolve outro. Era uma pessoa muito organizada, tinha a oficina dele e no estaleiro dele é super organizada, sabe o que está a fazer e ainda é relativamente novo. Está muito fresco e foi muito disponível. Também não é assim fácil encontrar pessoas que estejam tão disponíveis para falar e com algum conhecimento e, apesar de tudo, com algum distanciamento, até crítico. Não
não é absolutamente um fã nacional do que aconteceu, também tem alguma parte crítica, consegue ver para além disso. E foi aqui um conjunto muito feliz de momento, eu fico muito contente, é um documento já finalizado, que fará parte do estudo a seguir. Vou aprofundar muito mais esta aldeia, que a mulher que conseguisse apresentar a outras, mas já com a mesma profundidade, mas claro, dá sempre continuar. Queria também agradecer aqui ao Arquivo e Biblioteca da Direção-Geral da Agricultura, a cara Maria João de Deus, Maria Deus Amador, Maria Deus Amador, a doutora Maria Deus Amador, que é sempre muito importante aqui também. E obrigado pela vossa atenção. Obrigada, Pedro. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário, já vou ter que ligar novamente as luzes aqui atrás, que nós estamos aqui na escuridão. Se alguém quer fazer algum comentário, alguma questão, gostava de perguntar as coisas. Mas diga, Pedro, só pedir para ligar. Só como se falou ali que outras aldeias que referidas depois do género de intervenção, só colocar as consulteiras alguma vez também tentam fazer um estudo dessas mesmas aldeias, se ficou só para esta. Não, estou a fazer um estudo do programa, do programa que envolveu as aldeias que foram internacionais. Eu vou aprofundar algumas delas, as que tenham mais particularidades e também as que consiga. Neste caso, a ver se a pessoa que teve a ouvida consegui aprofundar um pouco mais, mas sim, gostava de fazer mais alguns casos de estudo nesta investigação, para ter também uma ideia mais próxima do que aconteceu. Não sei se neste mesmo formato, mas seguramente os mesmos métodos de investigação aqui, e trabalho de campo, e algumas entrevistas. Algumas foram feitas, isto é um exemplo de uma entrevista que eu fui fazendo. Eu já viajei, já visitei, as 140 aldeias estavam previstas, e as 70, portanto, foram intervencionadas. E em algumas delas já fiz algumas entrevistas, muito informais, muitas vezes, não é? Pessoas que se encontram na rua. Não foi registada desta forma, muitas vezes foi simplesmente em notas, não é desta ideia de vídeo, mas sim, queria aprofundar mais algumas, para se perceber também, no fundo, alguns critérios, não é? Para se perceber o conjunto, através de 5, 6 aldeias, se percebe uma coisa que são os padrões, não é? Da intervenção nas 140, 70 aldeias. Alguma com mais particularidade, esta aqui tem várias particularidades, elas são simbólicas, como expliquei, a cidade do Vinheiro, que é uma das primeiras onde o Grande Salazar nasceu. Apesar de tudo, há uns técnicos que tendem um pouco a valorizar essa zona, mas o eixo mais forte, posso dizer, é de Coimbra, Viseu, Guarda, esta zona aqui é muito forte nas suas intervenções, e sim, quero aprofundar mais. Pois, sim, o mais próximo até apontei aqui para não sim, mas é só apenas no distrito de Évora e Beja, que cá aqui mais perto, ou seja, mas Beja é Montes Velhos, é uma aldeia, e Évora, não sei todas de corte, mas é Évora, mas dá para fazer por toda a terra, na verdade, mas no Alentejo obviamente quero aprofundar pelo menos um ou dois exemplos, como é muito pouco, mas é da zona dos barros, não é o Rondo, mas São Pedro do Volta. E há pelo menos 3 aldeias de São Pedro em si, mais 3 Baldio e mais algumas que foram intervencionadas. Também quero perceber porque foram essas na outra, mas esse critério às vezes é perceber. Mas o nome da terra, que é Baldio, parece haver baldios, não é? Há um lado que se tem a ver com nós, possivelmente seja há uma zona que não é da propriedade de alguém, ou não seja por isso. Há um exemplo que é para a frente não foi no Algarve, também não sabe o que aqui perto, no distrito de Porto Alegre, não há um único exemplo que eu tenha encontrado. Com grande pena. Isso também tem um significado.
significado, não é? As ausências também têm um significado. Também tem sentido, mas tem que se ler como um dado, sim, é um dado, claro. Queria fazer uma questão, ou fazer um ponto de comparação. Acha que, neste estudo, percebe como é que o Estado pegou nestas obras de reabilitação ou de construção destas aldeias e pegá-lo como um exemplo muito próximo que nós temos aqui, que é a Alqueva, a destruição, não é? Temos uma aldeia que é completamente abalada, da água, destruída, vamos construir um novo ponto geográfico, tal e qual, como supostamente deveria ser uma aldeia aérea, com as mesmas ruas, mas com outros métodos de construção e com mais condições, até mais condições de habitabilidade, outras condições de conforto. Acha que dá, depois de fazer o seu estudo, acha que o Estado foi aprender alguma coisa nisto para transpor nesta... Sim. É um pouco essa ideia. Mas esta comparação, porque eu também sou arquiteta e quando falou nisto, não há um exemplo do Alentejo, há um exemplo muito próximo neste momento. Sim, não há um exemplo do Alentejo deste programa. Não, deste programa, mas pegando, pensando nesse programa, ok, nós aprendemos coisas com isto, se calhar, alguns tivemos muito recentemente este exemplo, também poderia ser um caso. Sim, isso já não... Muito mais à fundo. Sim, já eu quero acreditar que quando se fez a transcrição da Aldeia da Luz, não é? Desconfio que poucas pessoas conheciam este programa ou como é que funcionava, não é? Portanto, houve provavelmente até um inventário de novos instrumentos. Eu sei que a história é muito complexa, pelo menos a parte da arquitetura eu conheço bastante bem. Tive uma aula, pela primeira vez falar, o arquiteto responsável pela Bandeira falou sobre isso, não é? Há uns anos no ISCTE. E foi um processo bastante complexo no nível de arquitetura e pelo visto, pouco acompanhamento de sociologia que houve, mas há muitas críticas. Esse processo é um processo também, um caso de estudo. Não sei se às vezes pelas mesmas razões, mas há vários níveis, sem dúvida, e cola com isto. Aliás, acho que se tivéssemos o conhecimento prévio deste programa, teria ajudado eventualmente. Isso, seguramente. Porque a Junta também era convocada muitas vezes a fazer coisas do género. Por exemplo, um dos casos de estudo que vai ser seguramente, vou fundar, é a Aldeia da Palma, que é junto a Baião, no pé do Porto, em que é exatamente esse caso. Ou seja, ali a Junta fez uma aldeia paralela, mas não com a mesma ideia de retirar as ruas, não foi uma aldeia de raiz, mas se for lá hoje não consigo perceber, na verdade, não é desenhado de raiz, mas no fundo houve essa transmissão de pessoas de um sítio para o outro. No Estado não tem barragem. Havia barragens, não havia essa ideia de as pessoas de um lado para o outro e refazer a aldeia, mas esse é um dos exemplos que é muito parecido com o exemplo que estava a dar da aldeia. Se fomos buscar a informação, ver a informação daí, para fazermos achar que estaria aprendido alguma coisa. Sim, a nível de processos, mesmo materiais, assim, não é muito distinto, não é distinto. É distinto e tudo é a nível de tempo, não é? Um trabalho de tempo, não sei se grande, mas... Sim, mas o problema no final é o tema é o mesmo. O tema é o mesmo, mas sempre à volta dos mesmos assuntos. O ordenamento político é diferente, bastante diferente, mas pode haver ideias que transportam. Sim, mas uma das ideias do doutoramento, dos argumentos para fazer esta investigação é ao futuro, de programas que possam ser pensados, ir atrás, ver o que é que... Vamos ter que trabalhar no visão, se chegarmos a ter, não é? Pois. E vai ser mais uma aldeia que vamos ter que construir ou noutro local, dando esses pontos, não é? Esses pontos, essas características que vamos tirando nessas experiências tão bacanas. Sem dúvida. Eu tenho uma questão, eu por acaso até tenho algum relacionamento com o ordenamento do território e com o urbanismo, nunca tinha ouvido falar deste plano. Fiquei curioso. Como é que se pode saber um bocadinho mais, além do seu trabalho realizado? Para já vai ser uma trosca. É bastante inédito. Não há, por exemplo, o estado da arte deste tema é praticamente inexistente. Estou em fontes primárias, não há uma primeira publicação feita em 2018, fui eu e a professora Dulce Freire.
fizemos, nós fizemos temas rurais, e a parte da literatura rural, que está disponível na internet, é o livro do centenário de 100 anos de políticas públicas de habitação, do IBU. É online e consegue escrever o livro inteiro. Um dos artigos é nosso. A partir do IBU, se fizer 100 anos de políticas públicas de habitação na internet. Mas é esquisito que isto, 140 aldeias que se pretende é uma coisa com significado, mas é uma coisa que está muito apagada, não sei. É esse exatamente o meu argumento para o Facebook. É por isso que ele vai dar pouco. Há muita coisa que se passou no período do Estado Novo que está por estudar. Já agora, a questão é que é uma coisa que eu chatei profundamente, e chatei até onde estou hoje em dia, é que as pessoas só olham para o Estado Novo muitas vezes a futuro político. Eu já estou farto da ideia de discussão se o Estado Novo era fascista ou não era fascista. Política, mas não digo partidário da política, porque isto também é política. Todo mundo diz isto é política. Sim, isto é política. É política, mas não é política partidária. Não é política. Ou ideológica. Ideológica. Isto é fascista, não é ideológica. E há uma questão, como o Estado Novo, e aqui para estas regiões é de saber, como o Estado Novo, durante muito tempo, quis despertar a ruralidade e a agricultura, só depois da Segunda Guerra Mundial, teve muitos destes programas para o mundo rural, que depois foram esquecidos precisamente porque a nossa sociedade tornou-se tão favorizada que esqueceu o mundo rural, e agora que há um bocadinho, vou dizer um bocadinho, até com o Ministério da Coesão Territorial, pelo menos a nível retórica, há esta ideia de se valorizar o interior, este tipo de estudos, tentar perceber, esta gente é o mundo tudo teve. Pode ter terminado bem, pode ter terminado mal, mas há uma coisa que a gente aprende aqui, seja para o bem, seja para o mal. Mas é curioso que é uma coisa boa que nunca não é falado nos bancos de Nunca não, agora já. Eu achei interessante a forma como o vídeo tinha aquele apontamento de como é que estas mudanças na arquitetura, que às vezes até são difíceis de fazer uma chaminé, como é que tudo isto provocou alterações profundas na população. Isto pode ser estudado do ponto de vista sociológico, não é? Não é à toa que o programa havia vários que vai ser o bem-estar. É o mesmo nome do programa, bem-estar no começa a pensar exatamente de uma forma de ser o bem-estar da população, do interior. Isto é o início sobre a educação. Sim, exatamente, a ideia é essa. E nós vimos aquelas cidades. E ele, a dizer que de facto houve uma mudança nas pessoas, portanto, as pessoas mudaram. Aliás, eles têm um museu, não é por acaso. É o único sítio que eu descobri que tem um museu, uma sala de museu, sobre a obra. O impacto que isso teve Neste específico, por isso é que este avanço também. Ficou como algo bom, porque não tem uma estátua. O encarregado responsável pelas obras tem um busto na praça principal, a zona em frente ao centro, tem qualquer coisa, é um impacto bastante forte. E o caso do senhor, não aparece aqui, mas é apresentado também, onde vivia, é uma pessoa que tem. É mesmo esse comentário que eu ia fazer, que é o impacto que a arquitetura tem na vida das pessoas, não é? Para o melhor e para o pior. Sim, mas a arquitetura tem, a arquitetura, eu acho que tenho que defender aqui a minha dama, não é? Eu sou arquiteto e estudei agora arquitetura, mas a arquitetura tem essa capacidade de juntar. No fundo, atrai várias disciplinas, não é? Ali é um documento, no fundo, que fica, um registro muito físico, normalmente demora muitos anos, e por ali passam várias sociologias, vontades, políticas, e acaba sendo um dos mais permanentes, lá do papel, se calhar, talvez resistam mais também. Portanto, como arquiteto, tenho o privilégio de ter isso, pronto, de se olhar muito para lá do objeto arquitetónico, porque eu acho que revela, pronto, é porque quando a história, a economia, e no fundo é o que estou a fazer aqui, também bastante prazer de repente entrar noutros territórios, mas sempre a partir da arquitetura, não é? E também é interessante perceber que é ideológico, não é ideológico, sim, às vezes os memes, eu também acho interessante, porque eu tenho agora aprendido também a fazer este estudo, os mesmos instrumentos, vamos dizer, de planeamento territorial ou de arquitetura, podem servir os interesses de diferentes regimes e ter as mesmas formas e as mesmas ideias, ou seja, e pronto, isto é um ponto que eu acho que é importante a discussão, acho que é uma coisa também que não está-se a abrir de certa forma, mas ainda não.
também não é distanciar totalmente da ideologia, mas é perceber que a arquitetura às vezes é uma espécie de faca, né? Dá para cortar o pão, dá para matar, né? Portanto, a arquitetura também tem esta capacidade. Mas as formas, depois, se formos pelo mundo inteiro, há coisas muito parecidas, já começam a descobrir programas destes também pelo mundo, isto não é uma coisa isolada. A ideia de bem-estar também não é uma coisa de cá, de Portugal, a ideia da ruralidade, de viver, de se alimentar no rural, no campo, também não é uma ideia nem atual, nem da altura, vem de outros sítios que não Portugal. Aquela ideia também é interessante de questionar isto a partir da arquitetura. Não tenho ideia, eu nunca vi escrito em lado nenhum, nunca vi programa nenhum estético do Salazar. Mas diz sempre o Salazar queria um Portugal rural. O Salazar queria um Portugal rural. Na altura, muitos países queriam Portugais rurais, ou Franças rurais, ou Inglaterras rurais. A ideia da ruralidade, do arts and crafts, que era no artesanato, ou a arquitetura mais popular, mas já por eruditos, era aplicada já em vários países. O Rolim, as questões do Rolim, há tudo aqui uma volta da arquitetura que acho muito interessante. Isto levanta uma série de questões. Mas que as ideologias também passam por aqui, não há dúvida. Mas podemos usar coisas que nós quisermos. Isso é só o seguinte. Nós tivemos um congresso sobre mais claro há 2 dias. E a apresentação era sobre um brasileiro que estava a mostrar livros, mas aquilo não era no nosso escolar. Não era no nosso escolar, mas era usado nas escolas. Era usado nas escolas no Brasil nos anos 30, que era precisamente a apologia do mundo rural quanto ao mundo urbano. E depois da discussão, uma pessoa foi dizer isso devia ter sido influenciado para a banda nacional socialista. E eu me salto um bocado até disse, olha, eu lembro até dos contos do Charles Dickens, se fala mal dele, mas depois a Ana matou um exemplo que era, no 88, que estava a ler o nosso filho mais novo, o Rato do Campo e o Rato da Cidade. O Rato do Campo e o Rato da Cidade é uma apologia do mundo rural, num conto tradicional que tem quantos anos? 200? Talvez. Bem. O mundo da cidade é sempre pior que o mundo rural. Seja ou não. Isso é outra história. Portanto, essa assim, nos anos 30 era uma discussão no século XIX. E na música temos de estar Sim, exatamente. Sim, mas eu vou usar eu tenho vários crianças, mesmo, eu vou usar, pronto, isso é uma coisa que eu vou usar na minha instituição, uma coisa um bocadinho mais atual, não sei bem como vou pôr a literatura aqui, mas a caverna do José Saramago também, é o centro que é a cidade, e é um campo onde vivem as pessoas à volta. Tem os bares, tem os tachos que levam para o centro e tal. E o rapaz que vive no campo, vive para a cidade, e como é que é a viagem da cintura, chamam-lhe a cintura agrícola, passa pela cintura industrial, depois acaba no centro, que no fundo a ideia é um centro comercial, onde se vendem alguns produtos do campo. Também é muito interessante, não é? Também quase uma apologia. Não é uma descrição muito triste de todo o mundo, não é? Uma história. Ele descreve o campo de uma forma idílica, apesar de há muita tendência a ir para o campo como algo só bom. Ele descreve já como ele está para o campo com estufas, não é? Não, isto passa-se como um ar de plástico, não é? Portanto, ele descreve, eu acho muito interessante. Também essas visões menos românticas, não é? Os exagéreos. Não é bastante deste papel. Por exemplo, temos o exemplo da arquitetura das escolas primárias, foi o arquiteto Valentino, marca pela arquitetura portuguesa, um traçado desde do beira portuguesa, aqueles triangulares que eram utilizados, todos os serviços de cantaria que foi feito, e realmente, como disse a senhora Benedita, também a parte do estudo sociológico, o próprio senhor na entrevista diz, as pessoas eram miseráveis, e o facto de melhorarem as condições de habitabilidade levou-as a sentirem-se até com destatura da sociedade. A evolução cultural nesta altura também foi importantíssima. E lá está, a parte das escolas primárias que hoje são adaptadas, edificadas a outras funções, mas que realmente eu acho que até tem sido mantido o património. É pena que, por exemplo, as casas dos camponeiros, as casas que nós vimos estão quase todas abandonadas da MSB, devia ser feito por parte do Estado algum programa que reivindicasse essa parte do património que é português e olha, a parte dessa época estão todas abandonadas porque é verdade uma maneira de qualificação das escolas primárias e uma adaptação à parte dos
as comunidades, algumas e até para a habitação. Só uma questão grande de habitação. Não, é lógico que eu gostei muito da minha escola de ser adaptada ao Museu Leal da Câmara, não é? Mas, evidentemente, para a adaptação, se fosse necessário, a minha escola leva ao Conselho de Sintra, são vários sítios. Já agora, na Beira Baixo, onde eu nasci, Conselho de Oliveira de Caldas, Distrito de Castelo Branco, enfim, eu sou dos anos 50, tenho um bocadinho a seguir. Mas sem este apoio, sem portanto, esta orientação estatal, digamos assim, eu senti ao longo da minha vida esse desejo de reformar, reformular as suas casas, as condições que tinham nas suas casas para viver melhor e para se sentirem melhor. Eu devo dizer-vos que a casa, conheci a casa dos meus avós, paternos e maternos, sem casa de banho. E depois, logicamente, elas vieram. Houve uma altura em que havia em casa aqueles bidés portáteis, porque não havia, enfim, não, os bacios era outra coisa, o bidé para que se levar. Exatamente, o bidé portátil, exatamente. Portanto, houve, de facto, e a importância que o senhor diz, deu à arquitetura e ao desenvolvimento do bem-estar da população. Não há dúvida. Isso era o objetivo principal. Não há dúvida nenhuma. Eu só tenho pena, peço desculpa, que não sei se acontece o mesmo aí na sua terra, nessa sua terra que nos mostrou. Enfim, agora, pronto, eu tenho lá uma casa, qualquer dia vou-me embora e a casa está caída, porque eu não tenho herdeiros. E, portanto, as coisas estão a ficar, as terras, as aldeias, os sítios estão a ficar sem população. E isso é uma pena muito grande, mas fazer. Mas é um problema que já tem a ver com isso. Sim. Pelo menos a industrialização. Tem imensa pena. Mas aqui, pelo menos na nossa zona, onde eu noto, falando, aqui na nossa zona, e arredores, há muita gente, agora até depois do Covid, que como tem possibilidade de estar em teletrabalho, tem arrendado casas no Val do Açor, Contagil e Bom, Foz do Mosco, Aldeia Velha e Galveias, então, Val do Açor e Aldeia Velha, pelo preço estar mais acessível, tem vindo muita gente a recuperar casas e a viver. Mas realmente nós no interior, pronto, ficamos sempre mais esquecidos, mas a qualidade de vida, quem consegue viver aqui, isto torna-se completamente melhor. O senhor que está nos centros do ano e foi levar 3 filhos à escola às 6 da manhã. É verdade. Só queria fazer mais um comentário. É curioso que este programa aconteça no momento em que há a maior sandaria da área rural, que é os anos 60. Eventualmente, não sei, isto é tudo para mim, se isto é alguma coisa a ver. Não sei, não tem. Hoje aqui já posso ver. É um momento só, além do êxodo rural, aqueles todos que vão para Lisboa, há uns 1,5 milhão que vai para fora, nesta década. Portanto, 200 mil para o destinamento. Portanto, é uma fase muito. A organização interna foi criada primeiro para fazer a comunicação a sul do Tejo, que era uma ideia que tem 200, 300 anos. Como não conseguiu fazer, a seguir começou a fazer este tipo de trabalho. Já fez algumas, poucos exemplos de. A sul do Tejo fez uma. Que é o Estado, tem lá de Sá. Passou a fazer isto exatamente porque tinha essa vocação rural de estancar essa série de fábulas que era impossível de estancar. E como continua a ser. Sim, eu conheci pessoas que arranjaram casa e foram para o Rio de Janeiro. Mas primeiro arranjaram casa com a ajuda do Estado e ainda assim é suficiente. Mais. Porque as pessoas precisam dessa identificação com o sítio. Naquele caso, eu acho que a pessoa foi muito clara. Quis aproveitar o estudo. É a vida dela.
exemplo, em Fronteira, ele fica com ela para sempre e gosta de retornar e se tiver um sítio, uma casa, um lugar, a pessoa sente que não perde parte da sua identidade. Esse é o argumento do Sr. Cebola, do argumento de Lisboa. Eu sinto que quando chega a Lisboa, sinto-me em casa também. Eu não acho que seja sem terra. Mas voltou, tem a casa. Bem, então, se vamos embora. Como é que também já fomos. Deixa de estar, podes ficar aqui atrás, a não ser que depois só queria apresentar brevemente. Como já estamos a falar também aqui da indústria e das alterações que a indústria vai trazer ao mundo rural, que a industrialização traz ao mundo rural, passávamos da arquitetura civil para a arquitetura industrial, também para fazer um pouco o enquadramento da exposição que iremos inaugurar de seguida. E então, o Carlos vai-nos falar sobre o conceito e a evolução histórica desse mesmo conceito de arquitetura industrial ao longo dos séculos XVIII a XX. Só uma breve nota biográfica. O Carlos é licenciado em História, doutorado em Economia pela Universidade de Extremadura, com uma tese de doutoramento sobre negócio multisseiro no Alentejo, no período da monarquia constitucional, e atualmente é investigador do Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra, CES20, e é também professor auxiliar de Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Obrigada. A palavra é tua e eu vou falar com Muito obrigado. Boa tarde. Me sinto-me em casa, porque estive aqui muitas vezes. Falta-me dizer que ainda que suspenso uma ligação contratual com esta casa, portanto, eu me sinto desta casa. Desta mesmo, deste espaço, que é um espaço de arquitetura industrial. Nós não podemos ter, portanto, com apresentações, até acho que isso quase toda a gente tem das pessoas ali atrás. Toda a gente está aqui. Eu vi aquelas pessoas. Já podem identificar. Não é para elas sentirem mal, obviamente. Esta apresentação não é uma apresentação típica, não é uma investigação, não é uma pergunta de investigação que se responde, é uma aula que eu dou da disciplina de Arqueologia do Património Industrial, em que se fala da arquitetura industrial. Eu acho que às vezes há um certo desconhecimento sobre o que é o conceito de arquitetura industrial, e o que é que isso engloba e como é que ele evolui. E, portanto, basicamente, a primeira coisa que eu falarei é qual é que é o conceito de arquitetura industrial e depois esta evolução histórica, quais é que foram as principais fases da indústria e da sua arquitetura, que está relacionada muito com a evolução, está relacionada muito também com a história da indústria, ao longo dos últimos anos. Isto depois, as cronologias variam muito com o espaço geográfico em análise. Uma cronologia do Reino Unido é uma coisa, uma cronologia de Portugal é outra, uma cronologia de Burkina Faso é outra. Elas mais ou menos vão evoluindo no mesmo sentido, mas em épocas muito distintas, até porque, e agora vou fazer esta pergunta que fiz numa hora ao ano passado e não precisam responder, qual é que foi a primeira nação industrial? Inglaterra. Exatamente, Inglaterra. Mas eu posso dizer que uma pessoa que estava a acabar a licenciatura, tudo bem que a arqueologia não é história, mas bolas, no terceiro ano, não soube responder, respondeu aos Estados Unidos. É isto. Bom, então agora vou fazer outra pergunta. Não, queria ser interativo, senão não tem piada. Mas eu vou perguntar, o que é que vocês acham que é a arquitetura industrial e o que é que acham que inclui? O que é que acham que é a arquitetura industrial? Pronto. Tu achas que a arquitetura industrial é aquela de fazer fábricas? Não só. Concretiza. Sempre ter um exemplo da Torre Eiffel, não é? Da Ponte 25 de Abril, por exemplo. Está certíssimo. Porto. E porquê? Porque utiliza a parte metálica. Olha, está feito. Muito obrigado, sabe? Não é? Exatamente.
vou. Ainda se pode incluir um bocadinho mais, mas é mais ou menos o que a Sara está a dizer. Muito obrigado. Vocês em arquitetura têm uma cadeira de história? Nós temos tudo, é. Mas tem? Toda a obra. Depois fica a dizer que vai para o teatro que é Pronto. A arquitetura industrial engloba não só os edifícios construídos ou adaptados à produção industrial, mas outras construções decorrentes da industrialização. E o que a Sara estava a referir como as pontes, como o caso das pontes, o material em que é construído são materiais que são feitos da industrialização. Portanto, uma ponte como a ponte 25 de Abril, anteriormente Ponte Oliveira Salazar, construída em aço. O aço é um material da produção industrial. A Torre Eiffel, que vai aparecer daqui à frente, é um material da produção industrial. Também é considerado arquitetura industrial. Mas também habitações, com bairros operários. O bairro é construído de determinadas formas para dar suporte à atividade industrial. Caminhos de ferro, mercados. Reparem, grande parte dos mercados são fluidos. Vai aparecer o mercado da Figueira. Não, aqui vai aparecer da Figueira, já não existe. Da Ribeira não, mas o mercado da Ribeira. Eu já não conheci. Também não? A minha avó não conheceu. Portanto, o arquitetura industrial vai muito para além da fábrica, tal como o património industrial vai muito para além também da fábrica e da máquina. O bairro operário é também património industrial. Ora, e como é que, quais é que foi a primeira forma de arquitetura industrial? A primeira forma de arquitetura industrial foi não foi. E porquê é que não foi? Porque as atividades de transformação de matéria-prima, que é o que a indústria é, uma transformação de matéria-prima, eram feitas em casa. É o chamado domestic system. E este quadro aqui, do século XVII, mostra um tecelão, aqui no segundo bem, e depois está aqui alguns uma criança a brincar. Duas. Eu só consigo ver duas. Exatamente. Estão duas crianças, está uma criança a brincar, um cão, um bebê e uma senhora também a trabalhar com. A senhora também está aqui a trabalhar. E o que é que isto mostra? Isto mostra uma fase da produção industrial em que não há uma separação entre o espaço de trabalho e o espaço doméstico. Eles confundem-se. A pessoa trabalha de casa. E esta fase, por exemplo, a países lá está, como a Holanda, a Bélgica, o Reino Unido, vai até ao século XVIII, mais ou menos. Em diante, em Portugal, podemos encontrar as indústrias dos anos 60. Vou dar um exemplo. Por exemplo, na Azaluja, que é uma aldeia de Conceito de Évora, onde se fazia produção de rolhas de cortiça, esta lógica de ter um barracão ao lado de casa para fazer umas rolhas começa até quase aos anos 60 do século XX. E eu vou mais longe. Pensando nós, e lembrando agora, por exemplo, do caso de montagem, eu lembro que havia uma fotografia sobre daquelas formações da Oliva que se faziam para as senhoras costurarem em casa. Se é ou não é a senhora estar a costurar em casa, como eu creio que a tua avó chegou a fazer, um prolongamento quase até aos dias de hoje do domestic system. A isto se chama-se domestic system, que é a oposição do factory system, que a gente já vai ver o que é. Portanto, trabalho doméstico, trabalho de transformação feito a partir de casa, de uma forma quase artesanal, às vezes mesmo artesanal, e, portanto, a primeira fase da arquitetura industrial é que não há arquitetura industrial. Aquilo é feito em casa, o espaço não está especialmente adaptado, pode ter pequenas adaptações, mas não é pensado para. É ao contrário. A produção é que se adapta ao espaço caseiro. Mas isto, evidentemente, vai mudar. E, a partir do século XIX, aparece, então, o novo processo de produção, o Factory System. O que é o Factory System? É basicamente colocar um conjunto muito grande de pessoas debaixo de uma hierarquia, debaixo de uma centralização e de pôr todo o processo produtivo que é feito por diferentes fases. Aquilo que se chama, por exemplo, já vem da riqueza das nações do século
XVIII, que é a divisão funcional do trabalho. Portanto, cada um faz. Eu chamo de chapa de tempos modernos, se alguém alguma vez viu. E cada um faz o processo ad nauseam até à exaustão e está muito compartimentado. E isto, ao mesmo tempo em que aparecem as primeiras grandes maquinarias, obrigam a uma mudança do espaço. O espaço tem que passar a ser grande. Tem que passar a ser grande o suficiente para conseguir ter 20, 30, 40, 100, 200 pessoas a trabalhar no mesmo sítio. É aqui que aparece a nossa noção de fábrica, é aqui que começamos a ter aqueles primeiros espaços que depois aparecem, lá está, nos contos do Dickens, em que há sempre alguém que trata muito mal desconhecido. Mas essas, mais uma vez, querem ver como as tecnologias são diferentes. No Norte, o Valois foi se calhar até aos anos 80 e 90, que eu não lembro disto. Uma piada que a Armando já dizia, que era um empresário do Norte, eu gosto muito das criancinhas atentes do trabalho. Isto prolongou-se o tempo em cronologias diferentes consoante o ciclo. Agora, vocês podem pensar, ou as pessoas podem pensar, que estamos já perante aquelas fábricas com aquele aspecto que algumas pessoas, nomeadamente algumas estão sentadas na primeira fila e de casaco mais ou menos bordeaux, ou cor-de-rosa, ou roxo, dizem que é muito feio. Essa já é a ideia de fábrica são uma coisa muito feia. Mas a verdade é que as primeiras fábricas estavam. A arquitetura das primeiras fases era a arquitetura da época. Isto é uma arquitetura claramente neoclássica, tem um plantão triunfar. Portanto, não existia uma diferenciação entre a arquitetura de outros edifícios com a arquitetura industrial. O que havia era a manutenção desses pressupostos arquitetónicos. Ora, isto é a Real Fábrica das Sedas em Lisboa, meados do século XVIII. Houve uma altura que houve duas políticas pré-século XIX em Portugal que procuraram criar fábricas a partir da iniciativa da Coroa, portanto é como se fosse iniciativa pública. Uma delas foi do Conde de Ericeira, pouco concretizada, e outra foi com uma linha que, aliás, é que dá origem ali. Corrija-me se estiver errado, mas é que dá origem à Real Fábrica dos Edifícios de Porto Alegre, certo? Sim, primeiro tudo, uma questão mal acaba por primeiro ir buscar um antigo colégio dos jesuítas, adaptá-lo e depois, só mais tarde, grande necessidade, cria-se então a grande nave industrial ao edifício que está ao lado. Portanto, vai na base destas ideias, destas iniciativas, seguindo um pouco também a tipologia da fábrica real das sedas de Lisboa e a da Covilhã. Exatamente. E das sedas de Lisboa, que é esta, já agora ficou perto rápido, não sei se vocês estão a ver. Portanto, basicamente, nesta fase, os edifícios são projetados de acordo com a arquitetura da época, recorrendo aos ornamentos arquitetónicos que serviam outras funções. Isto era uma fábrica, mas se nós passarmos aqui à porta e não só com o menino, se é que é uma fábrica, isso é outra coisa. É um edifício da atual Real Fábrica, que chamam. Provavelmente é. Isto é Não, muito mas aliás, depois eu trabalho lá no Rato, eu quase à esquina. aqui à frente do Alcântara é para o já o República. Vou lá almoçar de vez em quando. Então, pronto, agora nós já sabemos que era uma fábrica. Foi construído para ser uma fábrica. É um restaurante. Outro exemplo, ainda passámos, outro exemplo também, mas muito mais tardio, para verem como estas coisas se prolongam no tempo. Portanto, 100 anos mais tarde, temos a Real Cerâmica Viva Lamego, já de iniciativa privada, se não foi o que ele fez, isto era uma fábrica. E vocês olham para este edifício e veio o mato de casar na cabeça, vende-se uma fábrica. Pelo menos, senso de assim diria. Hoje em dia ainda pertence à empresa, a empresa ainda existe. Mudou, de facto, a sua produção para a zona de Sintra, para o Conselho de Sintra, eu acho que é feito da Albarrá, e mantém estas instalações originais como loja, onde põe os seus melhores produtos e que não são baratos. E as pessoas em Lisboa, ou às vezes até os turistas, podem vir aqui. Chama-se Real, Aliás, sim, mas não
esta empresa é uma empresa privada que existe. Sim, eu sei. Não sabia que era real. E ainda digo mais, este edifício está classificado como imóvel de interesse público. Portanto, o edifício é classificado que era uma fábrica. Mas isto não se mantém sempre. Vocês conhecem este espaço, certo? É o espaço de Monsanto. É exatamente o espaço de Monsanto. A próxima fase é a fase da funcionalidade e da racionalidade, da inclusão de novos materiais. O que é aquela frase que está ali? A forma segue a função. Significa que quando se projeta a arquitetura, está-se a pensar a função de uma determinada indústria. E neste caso específico deste edifício que nós estamos aqui, esta torre aqui que hoje é. Ok. Então, esse é o modo. Esta torre aqui, que hoje é o elevador onde vai o arquivo, tem esta dimensão por causa do processo todo que aqui está. Esta fábrica era uma fábrica de moda de cereais e descasques de arroz, como creio que sabe, e uma das secções era de farinha espoada. E a farinha espoada é, ou é, não é produzida em gravidade. Como é produzida em gravidade, é preciso esta altura. O método de produção, que é moagem de cereais por cilindros, uma vertical e uma horizontal, pressupõe que o cereal vai descer num conjunto de maquinaria. E por isso é que tem esta curva. Se vocês passarem, por exemplo, mais uma vez numa zona altamente industrializada, na zona oriental de Lisboa, e passarem a moderna antiga nacional, os cereais, também vem uma grande altura. Também eram fábricas de moagem. Isso podem ter nada no olho, e quando começarem a ver espaços fabris com esta altura, já sabem que é por algum método, pode dizer outro, mas é um método produtivo que precisa de gravidade. E este é o único, há mais. E, portanto, esta é a fase em que a arquitetura segue precisamente e é feita consoante os processos que se realizam no som anterior. Temos aqui mais exemplos. Esta é a real fábrica de fiação de tomate, ainda no final do século XVIII, onde se começa onde um dos exemplos é considerado um dos exemplos em Portugal, a fábrica de Manchester. Manchester não está aqui por acaso, mais uma vez, uma das primeiras grandes cidades industriais do Reino Unido. Tem também esta necessidade de ser construída em altura. Tem necessidade dos edifícios estarem construídos de forma a albergar as máquinas a vapor e de forma a ter uma grande chaminé, que havia este fundo. Aliás, estas chaminés em tijolo cada vez são menos, mas que identificam em muitos sítios as fábricas e as indústrias. Por exemplo, ainda agora tive esta semana de vir a ver a moagem, que era um antigo convento. E aquilo que o distingue do convento é, por exemplo, uma chaminé destas. Tem todo o espaço conventual e depois de repente tem uma chaminé destas. E esta chaminé é distingue. E é também quando se começam a utilizar, já lá iremos, novos materiais quantos de industrialização, caso do Feira do Aço, mas não só, também grandes construções em vidro. E a gente já vai ver isso. Quis trazer também um exemplo local. Não está cá o senhor vice-presidente, neto desta pessoa, do qual mantém o seu nome, para vos dar dois exemplos desta e desta necessidade da função. Reparem que temos aqui duas chaminés, uma de aspecto quadrangular e outra de aspecto cilíndrico. O que é que acontece aqui? Foi mais uma vez uma adaptação da necessidade. A partir de certa altura percebeu-se que estas chaminés tinham que ser cada vez mais altas por vários motivos, até a poluição do espaço urbano, que estas primeiras quadradas, retangulares, pequenas fábricas, quando construídas em grandes alturas, tinham um grande problema que não eram aerodinâmicas e até sofriam mais com os agentes de erosão. Então passaram-se a fazer estas chaminés muito grandes, redondas,
extraordinária em termos de resistência, porque ela em 2018 foi, uma delas foi sinalizada como estando quase para ruir, e estamos em 2023 ainda não ruiu, ninguém fez nada. Estou à espera do dia em que caia, outro dia fui lá e caiu mais uma parte do espaço, parte traseira, para quem conhece o Rosário, que esta colega e caiu no ano passado, mais ou menos. Portanto, isso deve estar quase a cair, estou à espera desse dia. Isto é para vocês verem a diferença de adaptação por causa de outro tipo de fatores e também, estamos aqui a falar, isto era uma pequena corticeira preparadora e, portanto, podia dar só o luxo de fazer esta chaminé de qualidade. E é também decorrente destes novos materiais. O conceito e a construção daquilo que se chamava a fábrica de combustível. Um dos grandes problemas da indústria são os incêndios. E antes destes materiais, o grande número de emprego de madeiras fazia com que as fábricas fossem muito mais facilmente informadas. E com os materiais decorrentes do avanço técnico e tecnológico da Revolução Industrial, fez com que a madeira fosse substituída por ferro, aço e vidro. E criar então a fábrica de combustível que não seria possível haver. É possível que ela abra, mas de facto tem um efeito muito menos potenciador, quer do incêndio, e muito menos destrutivo. Um exemplo de uma fábrica de combustível em Portugal, a fábrica de finição de tecidos de algodão de Santa Mar, também de meados de 19, que hoje é, alguém sabe? O Alces Espera. Este era um grande espaço industrial, hoje é aproveitar melhor ou pior por pequenas empresas, porque aquilo que se chama, em terminologia anglo-saxónica, startups, que eu tento evitar usar esta terminologia para ganhar este colonialismo, sim, ou seja, pequenas empresas que podem nascer, em que a pessoa ainda tem pouca capacidade de capital e precisa de um espaço baratinho em que possa começar a iniciar a sua atividade, e há um conjunto de pequenas empresas que estão aqui nisto em termos de uma grande fase. Não sei se algum vez você tem o espaço, elas projetam em Lisboa e Alçandra. Exatamente. E deixa de ser uma fábrica muito grande e passou a ser um sítio com pequenas empresas. A Sara tem falado da Torre Eiffel, aqui está ela. A arquitetura do ferro, no final do século XIX, é uma das grandes marcos da arquitetura industrial desta época. E a Torre Eiffel é um ex-libris por vários motivos. Um deles é que foi construído numa exposição universal, uma expo, ser desmontada a seguir, mantém-se até aos dias de hoje, porque a própria conceito de exposição universal industrial, peço desculpa, a exposição internacional universal, são a mesma coisa, mas quando eram em França tinham um nome e quando eram fora da França tinham um nome, é também fruto da industrialização. A primeira exposição foi feita em 1851 em Londres, com o patrocínio desse casal magnífico que era a Rainha Vitória e o Príncipe Alberto, e serviu precisamente para mostrar as novidades de uma época em que toda a tecnologia estava a fervilhar. Vocês reparem, e eu gosto muito desta época pelo seguinte: no espaço de 50 anos, nós passamos de andar a cavalo, da carroça, para o caminho de ferro, as vacinas, a eletricidade, o avião do início do século XX, o automóvel, o telefone, o telégrafo. Quer dizer, é uma revolução. Nós hoje, vistos que hoje passamos por uma grande choque com a informática, e é verdade, nós temos que nós vemos uma grande diferença, mas eu acho que aquilo era maior. Porque é passar de uma lógica completamente em que a evolução, é verdade que existiu, mas esteve parado durante séculos, e depois de repente dá-se um salto quase até aos nossos dias. É a diferença de nós demorarmos 2 dias daqui a Lisboa, e em 1863 quanto é que se demorava daqui a Lisboa de comboio? E de 7 horas para 2 dias faz uma grande diferença. Porque uma pessoa pode acordar e chegar ao fim do dia a Lisboa
enquanto dois dias tinha que pernoitar não se sabe onde, ir pelo meio que indicavas por ouvir estradas, etc. Portanto, as exposições foram criadas para isso. A Expo 98 é filha dessas exposições e a Torre Eiffel era para demonstrar como o homem tinha vencido a natureza e tinha conseguido construir uma coisa tão magnífica, tão grande como a Torre Eiffel neste novo material. Por cá também tivemos vários exemplos. Eu não vou perguntar porque a Sara já adiantou uns e eu creio que todos conhecem. E sabem, conseguem dizer o nome destes? Bastante justa. Certo? Isto é um mercado. Este é o mercado de Figueira. Este é o Rua Santa Justa. Esta vocês não chegam lá porque é igual a muitas outras. Não. Esta é a de Santarém. Mas podia ser a Índice Ribeiro que caiu entre os rios. Podia ser este Coruche que nós passamos quando vamos para lá. Podia ser esta aqui, onde passa o caminho de ferro, ali perto de Torre das Vargas. Tem um ponto destas. Esta, algumas destas. São de arte. E este é que vocês não chegam lá. É o Palácio de Cristal. É o Palácio de Cristal. Estes são exemplos da arquitetura industrial em Portugal. Este é o Palácio de Cristal do Porto, que é uma cópia do Crystal Palace de 1851 do Reino Unido e que nos anos 50 foi destruído para fazer o atual pavilhão qualquer coisa, que era Palácio de Cristal, depois foi pavilhão Rosa Mota, e agora é pavilhão, põe o nome do patrocinador em frente. Como está a ser comentado, já foi Caixa, já foi Superboc e agora pois é Altice Moto. Já não há Rosa Mota, já não dá para nem qualquer. Não. Mas isso é como um pavilhão Atlântico. Que não é importante, já foi Mel, já foi Altice, já foi. Mas bom, este foi destruído nos anos 50, que é uma pena. Ele foi construído para a Exposição Industrial e Agrícola do Porto de 1865. Não houve uma grande preocupação com o património industrial. Este é quando o Luís Santarém em 1876, mas como o Luís podia ser muitas outras deste país. Reparem que isto é uma forma simplificada. Que há um pouco. Aliás, eu vou mais longe, pelo Belvedere. Quando se passa pelo Belvedere, é uma forma deste estilo. Este é o mercado da Figueira que também foi destruído. Ficava onde hoje está a estátua do João I. E este é o Museu de Santa Justa. Precisamente, totalmente arquitetura industrial. E é bem bonito. Como eu referi, a arquitetura industrial, já vou explicar, a arquitetura industrial tem sempre esta grande necessidade de ter uma funcionalidade. E aqui temos a arquitetura shed, que é este tipo de telhado, que serve para iluminar, para aproveitar melhor a luz. Não me perguntem como, que eu não sou arquiteto, estão pelo menos aqui 3 na sala, se quiserem explicar melhor que eu. Que serve precisamente para aproveitar melhor a luz, para manter o processo industrial a funcionar com a menor necessidade de iluminação artificial possível. E mais ventilação. E esta arquitetura chamada shed, que está aqui, porque este é um dos primeiros exemplos da fábrica da Póvoa. Isto é no Val de Chelas, já agora. A fábrica da Póvoa de Lisboa. Não é Barcarena, cara? Não. Esta não é. Esta é em Chelas. A Barcarena é a outra fábrica da Póvoa. Esta é no Val de Chelas. Aliás, quando se passa nas Olaias naquela. no metro, é um bocadinho mais à frente, mas se começarem a ter atenção também a este tipo de arquitetura, vão encontrá-lo muito, e até nos anos 40, 50, 60, 70, do século XX, vão começar a encontrar muito em muitas fábricas, e era precisamente para isso. E tem a escola dos Estados, não é? Não, por acaso não trouxe a escola dos Estados, também tem chefes dos Estados, é possível. Mais uma vez, a descoberta e a utilização de outras formas de construção, como o portão armado, permitiu o aumento dos vãos. O que permitiu reformular os processos industriais e fazer fábricas absolutamente monstruosas. Aqui, já vou trazer um exemplo local.
Esta aqui é super icónica porque é da Ford, mas também podia ser da General Motors, que era lá ao lado, era tudo em Detroit, o Detroit era a capital mundial da produção automóvel. O automóvel também foi da produção industrial. E com estes headquarters passámos a fazer edifícios e concentrações de trabalhadores numa escala completamente inimaginável. Isso foi possível também, eu aqui vou mostrar aqui um exemplo, como o botão armado ajudou também a fazer voos maiores e a pensar de outra forma como organizar o processo industrial. E até do ponto de vista que é, ainda cá o Vitor agora, já vamos a forma como a arquitetura permitiu até ganhos de produtividade por conseguir construir sem ter determinados obstáculos. Eu trago-vos aqui um exemplo. Isto aqui é Delphi e Simbora. Reparem como esta zona foi construída em 1969. Está cheia destes pilares. Eu não sei como é que era o processo industrial aqui, não conheci. Eu já só conheci isto assim. Também não tive acesso às plantas. Mas certamente que este espaço aqui, que era o espaço dos arreios, que tem uma área muito maior, que tem um volume maior, permite outras soluções em termos daquilo que é o processo produtivo e com maquinaria, que este não permite, porque tem que estar sempre, para sustentar este telhado, tem que estar sempre aqui estes. Assim, bom, não faz. É mesmo. A questão é a construção. Isto é o mesmo espaço, só que tem várias fases de construção. Esta é a fase de construção original de 1969, que é, se queres que eu diga, com quem vem, por exemplo, do Lidl para o Caminho de Ferro, esta é que está mais do lado esquerdo. E esta é que está agora na da Graça, que é a fase mais recente e que já responde à Delphi. A história industrial deste espaço é assim. Ele foi aberto, foi aberto em 1969 como produtora de borracha, de uma forma mais reduzida, e depois foi comprada Simbor. Simbor quer dizer Companhia Internacional de Manufaturas em Borracha. É o que quer dizer aquele acrónimo. Ela fecha em 1980 e em 1980 é comprada pela General Motors, com todas aquelas designações como a Ilan, Delphi. E o que acontece é que na parte mais antiga tem este tipo de construção. E na parte nova, mais recente, feita precisamente pela Delphi, já tem outro tipo. E é um tipo que utiliza outros materiais e permite outras soluções. É mais exatamente. E permite outra coisa. Permite que, se calhar, aqui podes ter uma linha de montagem e aqui é mais difícil. Porque aqui está cheio de obstáculos. E aqui não, aqui está completamente liberto. E, portanto, a própria arquitetura, como o Pedro estava a dizer, que é muito interdisciplinar, aqui está relacionada com a gestão das organizações e, portanto, com aquilo que é a gestão do processo produtivo e um pouco até com a economia. Economia não, é mais bem gestão. Portanto, ela permite uma alteração total daquilo que é a forma de produzir, com todos os impactos que tem a montante. Por último, só para vocês perceberem um exemplo de época da questão da produção da construção em altura e de utilização da gravidade. Isto é uma moagem, nem sequer uma moagem de cilindros, é uma moagem com moagem eficaz, uma moagem tradicional, mas só quero dizer tem que aqui este edifício alto, porque mais uma vez o processo industrial utiliza a gravidade. Seria lá para cima, é pouco que acontece aqui. O que acontece aqui também com secagem com arroz ou até com descasque com arroz. Ele vai lá assim e depois vai passando por estes sítios até finalmente ser moído. E portanto a arquitetura responde à função. A função é: você quer produzir farinha, mas a melhor forma que tem para produzir farinha é pô-la lá acima e ela vir descendo e passando pelos vários espaços. Então a arquitetura adapta-se. Melhor exemplo é a Rodaria em Lisboa. É? A Rodaria em Lisboa. Sim, a Rodaria Nacional.
queremos produzir cordel ao edifício onde não tem nenhum parque. Isso é o que estou a dizer, não sei se vocês sabem, que é à frente do Museu de Eletricidade, portanto, do outro lado da rua em Belém, a Corredoria Nacional, se calhar tem 300 metros de comprimento, se fazia cordas ali em cima longo. Cordas. E como é uma coisa relativamente antiga e aquela produção era ainda pouco localizada e as cordas são entrelaçadas, tinha que estar entrelaçado ao longo de metros para fazer cordas para os navios. É por isso que aí nesse caso não é alto, é baixo. Mas é comprido. E pronto, como isto eu disse na minha conclusão, era só para falar das diferentes fases da arquitetura. Espero que vos tenha sido útil e me contarem muito obrigado. Alguém quer fazer algum comentário, alguma questão? Já foram falando, mas não tem questão. Eu só queria dizer uma coisinha. A propósito desta questão da funcionalidade, da forma de seguir a função, o cartaz do nosso encontro inclui precisamente aqui uma parte de uma das várias plantas que nós temos deste edifício, que faz parte do processo industrial da fábrica. E estas plantas foram enviadas para a Sociedade Industrial Limitada, que era foi a firma que mandou construir a fábrica e que geriu até aos anos 60, foram enviadas para a fábrica pela firma madrilena que forneceu as máquinas quer para a margem de cereais, quer para o descasque de arroz. Portanto, a planta para a construção do edifício vinha junto com as máquinas, porque o edifício era feito precisamente à medida, como estava a explicar, das máquinas que eram utilizadas naquela indústria. Neste caso, na parte mais elevada do edifício, que há pouco mostrou, as máquinas da moagem seriam escolar. Aqui, nesta sala, onde nos encontramos na outra que está ao lado, e nas duas que são as salas de exposição, um pouco mais baixas, porque eram essencialmente pavilhões de armazenamento de cereais, porque aqui a altura já era diferente. Toda a maquinaria do descasque de arroz também está organizada em 3 pisos, portanto, mais uma vez, o funcionamento da altura, como o Carlos estava a dizer, mas, portanto, a ideia de que a construção do edifício, sob o ponto de vista arquitetónico mesmo, está sujeita à maquinaria que ele encena e, portanto, à função industrial que ele vai desempenhar. Só para reforçar esta ideia. Vou mostrar aqui os exemplos. Como está um bocado. Já está. É aqui quando os produtores falam. Sim, não tem moagem, por isso é que este edifício é monstruoso. Sim, essa estação. E também está uma estação todo de envolve, escoar logo. Tal como este edifício foi construído aqui, mais próximo da estação de caminho de enquanto Ponte de Soura, em termos urbanísticos, ficava ali na zona da igreja e um pouquinho mais adiante. Eu estava a meio caminho entre a estação e o centro da então vila. A fábrica é de 1920. Então, se mais ninguém quer fazer um comentário, aproveitávamos, estamos aqui a fazer o enquadramento para a exposição de fotografia da Filipa, que se chama Espaços Industriais. Um dos espaços industriais que estão retratados na exposição é precisamente este onde agora nos encontramos, o edifício da Fábrica de Moagem de Cereais em Descasque de Arroz, que hoje é o Centro de Artes e Cultura, e eu convidava-vos a deslocar-nos então à sala de exposições. O Paulo está ali a fazer o sinal, depois, quando chegar aqui, por favor, é só para fazermos uma oferta. Obrigada. Eu já me esqueci. Obrigada a nós.